Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ative as notificações para o recebimento de novos vídeos. E no vídeo de hoje eu falarei a respeito de falsas acusações, que é um tema que inclusive já havia sido sugerido por alguns inscritos e que eu relutei um pouco, a verdade é essa, de falar sobre, porque eu sempre pensei, poxa, o que eu posso falar a respeito desse assunto que já não tenha sido dito antes? Meu canal sempre se propôs a apresentar pontos de vista ou abordar alguns temas diferentes aqui dentro da machosfera, a fim de contribuir de maneira mais qualitativa, né, e apresentar coisas inéditas, ou então, sei lá, algum tipo de coisa diferente. Então eu sempre pensei, poxa, se eu falar sobre falsas acusações, eu vou falar mais do mesmo, eu vou falar alguma coisa que outro canal já disse, sei lá, não é muito a minha cara não. Então eu sempre evitei. Só que ao mesmo tempo, não dá para você ignorar esse tipo de tema, uma vez que isso está atrelado à sociedade, ao mundo masculino e aos relacionamentos em geral. E é uma coisa que vem crescendo muito nessa onda, principalmente no meio artístico, onde você tem muitos casos recentes. Então, pegando o gancho, vamos falar sobre essa história aí da Ana Hickman e do Alexandre Corrêa, né? Todo mundo sabe que essa história começou aí alguns meses atrás, quando a Ana Hickman veio a público dizer que estava abrindo um boletim de ocorrência contra o seu ex-marido por agressão. Então as pessoas rapidamente se comoveram, a internet começou a compilar imagens deles dois, de reality shows, de momentos deles dois juntos, aonde o mesmo, né, o marido dela, teria sido hostil, momentos aonde ele fala de maneira agressiva, um tanto quanto ríspido com ela, e as pessoas começaram a pegar isso como prova, né, para evidenciar que isso de uma certa maneira significa que isso dá respaldo para a acusação de agressão que ela estaria movendo. E então estava só nisso, né? Só que depois as coisas começaram a ficar um pouco mais graves, né? Já começou a entrar aí acusações de lavagem de dinheiro, de esquema disso, coisas criminosas envolvendo aí as empresas deles e tal. O que já começou a ficar um tanto quanto obscuro, né? E aí, claro, as histórias começaram a aparecer. Aí depois foi descoberto aí que o filho dela, né, estaria movendo aí um processo contra a própria mãe. Começou a entrar alienação parental, começou a entrar traição no meio, enfim, aí começou a virar aquele negócio de novela, né? E então, aos poucos, começaram a aparecer indícios e inconsistências a respeito das acusações dela, e ao que tudo indica, tá? Essas acusações elas são falsas, tá? A verdade é que tudo ainda está sendo investigado, a história, os processos, tanto da parte dela quanto da parte dele, não estão ainda solucionados, né? Mas ao que tudo indica, não existem provas o suficiente daquilo que ela acusou o seu ex-marido, né? E ao que tudo indica, essas acusações são falsas. É questão de tempo até isso ser comprovado, tá? Só que aí até aí o negócio já tomou repercussão, e o que é interessante é que, claro, quando você... Eu vou fazer um retrospecto aqui de outros casos famosos de falsas acusações, onde você vê um certo padrão, né, de ação, tanto pela sociedade, quanto pela mídia, quanto pela política. Então, vamos lá, começar aqui primeiro pelo caso da Maria da Penha, né, que ganhou inclusive uma lei com o seu nome. O que aconteceu? Todo mundo conheceu a história da Maria da Penha pelo aquele velho clichê que todo mundo falava, né? Ah, foi uma mulher que ela foi constantemente agredida e que ficou tetraplégica e paraplégica, perdão, por conta das agressões e tal. Depois foi-se investigar a história a fundo, viram que não foi bem assim, viram que boa parte daquilo que ela disse que sofreu não se prova, tá? Afinal de contas, não existem nem boletins de ocorrência a respeito das coisas que ela alegou ter sofrido. Enfim, é uma história bem absurda, bem obscura, né? Que se provou até certo ponto ser falsa, boa parte daquilo que ela dizia. Mas até então ela já ganhou uma lei com o nome dela, já foi feita toda uma celeuma em cima disso, e hoje em dia pouco se fala a respeito das inconsistências dessa história, né? Outro caso bem famoso em uma época e alguns anos atrás foi o caso da Patrícia Leles, que acusou o deputado Marco Feliciano daquele tipo de crime que todo mundo sabe qual é, mas que eu não irei mencionar aqui. A sorte foi que o Marco Feliciano conseguiu reunir provas de que no horário em que supostamente ele teria cometido esse crime,
ele conseguiu imagens dele em outro lugar e até então a acusação se provou falsa. O que aconteceu com a Patrícia Leles? Absolutamente nada, ela está por aí. Acredito que ela até está morando em outro país, se eu não me engano ela está nos Estados Unidos. Ela conseguiu holofote, conseguiu carreira política, conseguiu um monte de coisa e está por aí, não aconteceu nada com ela. Um outro caso também que pouca gente falou foi o caso do pastor Felipe Heydrich, né, que foi acusado pela sua então esposa Bianca Toledo. O crime teria sido motivado aí por interesses financeiros, uma vez que ela queria uma parte do dinheiro dele lá, da fortuna dele, para fazer determinadas coisas, e o mesmo negou. Ela acusou ele de ter, né, cometido um crime com seu filho, né, com o enteado dele, aquele crime que todo mundo sabe qual é. E ele foi preso, ficou um tempo na cadeia, depois foi solto por falta de provas. E até então ele luta até hoje para que ela seja punida pela falsa acusação que se provou não ter acontecido aquilo que ela alegava. O que aconteceu com ela? Ela está por aí até hoje. Ela vendeu livros, ela enriqueceu à custa dessa história, né? Vendeu livros, vendeu CDs, fez palestras em um monte de locais, né? Falando a respeito de superação e tudo, e tá por aí. Um outro caso também de falsa acusação bastante famoso foi o da Mariana Ferrer, né? Que acusou também um cara aí de ter cometido aquele crime que todo mundo sabe qual é, e que depois foi comprovado que a acusação dela era falsa. O que aconteceu? Ela ganhou uma lei com o nome dela, né? Existe a Lei Mariana Ferrer. E depois teve também aquele caso lá do Márcio Smelling, né? Daquele humorista que foi acusado falsamente também pela Dani Calabresa, né? De ter cometido também esse mesmo crime aí de agressão íntima, né? E até então, quando estourou essa acusação dela, a mídia, assim, ela fez um estardalhaço tão grande, aquilo foi um escândalo, né? E aí não há a mesma ênfase quando é comprovado que a acusação é falsa, né? Então, assim, ele tem um canal no YouTube hoje, né, onde ele fala a respeito de como ele está vivendo essa situação, de como tudo aconteceu e tal. E esse caso só está tendo um pouquinho mais de repercussão, ainda não está tendo a mesma que teve quando a acusação foi feita, mas só está tendo um pouquinho mais de repercussão porque todo mundo sabe que ele é um cara progressista, não é um cara alinhado ali com o politicamente correto, então aí a mídia tá dando um pouquinho, mas se fosse um cara, né, que tá no outro espectro político, a gente sabe, né, que isso faria o possível para abafar. Recentemente também teve um caso que pouca gente está falando, que é o do youtuber Selbit, né, que durante muito tempo foi acusado por sua ex-namorada de comportamento abusivo no relacionamento, de um monte de coisa. E depois, o mesmo, depois de alguns anos, veio a público falar que ele sofreu essa falsa acusação e apresentou, inclusive, provas. Até onde se sabe, ele está movendo processos. Não sei se ele está movendo processos contra a ex-namorada, mas parece que ele está movendo processos contra pessoas da internet que replicaram esse tipo de coisa, que fizeram essa fama dele ser conhecido como um cara de que, nossa, ele teve um relacionamento abusivo, agressivo com sua ex-namorada e tal. E se provou serem falsas também essas acusações. E é interessante que nesse caso do marido da Ana Hickman, você vê uma cultura de vilanização do homem, né? Então as pessoas, quando tem uma falsa acusação a respeito disso, elas dão sempre ênfase na acusação. E uma vez que o indivíduo ou se prova ser inocente, ou que no mínimo essas acusações são um tanto quanto inconsistentes, você vê que a mídia ela rapidamente abafa, ela não mostra com a mesma ênfase. Isso acontece por quê? Porque há hoje uma indústria muito lucrativa que entendeu que é possível farmar com esse tipo de cenário de vilanização do homem. Então você tem um ambiente hoje onde é muito recompensador para algumas mulheres fazerem falsas acusações. Elas são premiadas, você vê. Todos esses casos que eu citei aqui, o que aconteceu com essas mulheres que fizeram essas falsas acusações? Não aconteceu nada. Não aconteceu simplesmente nada. Isso passa uma mensagem de que vale a pena você fazer uma falsa acusação contra homem. Não vai acontecer nada com você,
Muito pelo contrário, se você for famosa, é a chance que você tem de repercutir, é a chance que você tem de farmar, de fazer vídeo, de ter mídia em cima de você, de fazer inclusive até publicidade. Quem é que não garante que muitas dessas mulheres aí não estão ganhando dinheiro pra caramba? A mídia ganha dinheiro em cima, por quê? Porque isso gera notícia, gera like, principalmente se for um cara, né, do tipo do marido da Ana Hickman. Claro que ele não é um santo, ele também teve os seus erros, né? Ele também agiu de maneira muito ríspida, ele deu argumentos, né? Então você vê que ele é um cara que ele tem aquele típico estereótipo de heterotop, né? Que todo mundo ama vilanizar. É um cara que tem todo aquele jeito de quem votou 22 nas eleições, então vamos malhar, vamos sentar a porrada em cima desse cara. É o heterotop, né? É aquele cara que provavelmente é machista, é o macho escroto, é o boy lixo, é isso, é aquilo. Vamos escarnecer em cima desse cara, vamos tacar de pau em cima dele. Então vamos falar que ele realmente agrediu mesmo, olha só como ele é escroto, olha o jeito que ele fala com ela e tal. Ainda mais que ele é um sujeito que ele possui uma postura altiva. Você vê que uma vez que ele consegue provar alguma inconsistência, ele vai, faz vídeo, malhando em cima mesmo da imprensa, das inconsistências e tudo. Ele tem uma postura onde ele não se deixa abater, então isso irrita muito mais. Por quê? Porque é o típico estereótipo do cara que as pessoas amam vilanizar, né? Que é o heterotop, é o cara machista, é o cara altivo, é o macho escroto, né? Que as pessoas amam fazer aquele tipo de... Hoje em dia, o Miguel do Atitude Alpha, ele fala muito disso, né? Que existe um tipo de homem que praticamente já nasce culpado, que é o cara cristão, hétero, branco e de direita. Acabou, meu filho. Se você é um cara que é hétero, né? De preferência um cara que é aquele heterotop, é de direita, tem valores cristãos, é heterossexual, vixe, você já nasce vilão. Então se você reúne essas características, você já é mal perante a sociedade, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo como um tanto quanto assustadora, tá? Essa onda, isso demonstra o tipo de ambiente que nós estamos vivendo. São todas as mulheres que fazem isso? Óbvio que não. Inclusive eu devo ser justo, tá? Que é uma minoria das mulheres que faz isso, tá? Eu sei que é complicado falar isso em meio a esse tipo de temática, porque isso pode ser interpretado por alguns caras, né, que dependendo da fase da Red Pill que você está, estão na rede ainda, não conseguem concatenar muito bem esse tipo de fala, mas é necessário que nós tenhamos razoabilidade para falar das questões, e é óbvio que se trata de uma minoria, tá? Tanto na minha realidade quanto por estatística mesmo, é facilmente comprovável que a minoria das mulheres faz isso, tá? Mas ainda que seja uma minoria que faz isso, uma vez que acontecem falsas acusações, é completamente recompensador a elas fazer isso. Não acontece nada, o cara pode se ferrar. E é uma coisa que é transitória também, porque uma vez que a sociedade dá cada vez mais e mais estímulos, é muito provável que o número de falsas acusadoras tenda a aumentar. Então isso é um negócio complicadíssimo, tá? Então é isso. A gente vive hoje um cenário que é completamente recompensador a esse tipo de atitude tóxica por parte do feminino, tá? Embora uma minoria de mulheres faça isso, ainda assim é necessário que você ligue os alertas, tá? No seu convívio social, evite alguns tipos de atitude que possam se expor. Eu, inclusive, farei um outro vídeo mais detalhado sobre uma situação que você deve evitar para que você não caia. Mas eu não falarei sobre isso nesse vídeo, deixarei aí um suspensezinho e farei um próximo falando a respeito desse tipo de situação. Então é isso, tá? Escreva o que vocês pensam sobre isso nos comentários, sobre como vocês enxergam esse tipo de situação, os cuidados que vocês tomam, tá? Nos seus ambientes, seja ele de trabalho, seja os seus ambientes aí de relacionamento em faculdades e etc, para que vocês não venham cair em uma situação como essa. E até mais. Vejo vocês em breve.